Estados Unidos, como tinha prometido, de fato aplica de novo as sanções contra a Venezuela. Pelo Nicolás Maduro tem impedido a Maria Corina Machado de participar do pleito que vai acontecer no segundo semestre de 2024. A União Europeia também demonstra grandes preocupações por ter o ferimento do Acordo de Barbados e até o Brasil, conhecido como país mediador da situação, demonstra uma insatisfação com a política de Nicolás Maduro. Será que a chamada transição democrática feita para a Venezuela ou pela Venezuela com mediação brasileira vai de fato dar certo? Notícias importantes também relacionadas ao Emmanuel Macron, que tem mais uma vez uma crise no seu governo, são muitas crises desde a sua reeleição, aliás, desde o seu primeiro mandato, e dessa vez Paris está cercada por agricultores. Inclusive, essa crise alimentícia não existe somente na França, mas em todo o contexto europeu, só que na França, claro, é muito mais sensível, vamos discutir o porquê. E isso impacta, inclusive, a negociação do acordo Mercosul-União Europeia, sendo que o Macron garante, esse acordo não vai sair. Vamos discutir também, pessoal, o convite que o Lula fez ao Biden para vir ao Brasil. Por que será que o Brasil está nesse momento de participação nos BRICS, do G20, países emergentes, convidando os Estados Unidos, ou pelo menos o Biden, claro, para fazer uma reunião diplomática? E para finalizar, a gente tem declarações do Biden a respeito da resposta que ele dará ao Irã, ou aliados do Irã, pelo ataque que aconteceu à Jordânia. Pessoal, indicativos que uma operação no Oriente Médio deve começar no futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal e apoiar o projeto de vídeos diários, trazendo informações, notícias, cara, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, porque trabalhar na nossa queridíssima plataforma com conteúdos polêmicos de conflitos, eu diria que não é das mais rentáveis, tá? E afinal, é meu trabalho, tá? Pessoal, se não puder, se não quiser, seu like e engajamento já é sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente discutir. Primeiro assunto que se faz válido é uma continuação do que a gente falou no vídeo passado, então fazer só uma breve introduçãozinha, né, para quem não viu o vídeo de ontem, que está relacionado à Suprema Corte venezuelana, que deu ganho de causa para o Partido Chavista, que considera que alguns opositores ao governo do Nicolás Maduro, incluindo Capriles e principalmente a Maria Corina Machado, que venceu as prévias eleitorais para ser a opositora do Nicolás Maduro, com mais de 90% dos votos, sendo que nesse momento o governo Maduro tem mais de 80% de rejeição, ou seja, aparentemente, se tivéssemos eleições livres, justas, a derrota do Maduro tenderia, galera, a acontecer de maneira até que relativamente simples, pelo menos é o que as pesquisas eleitorais elas indicam, mas ela foi impedida de concorrer. Isso porque ela é acusada de traição à pátria, muito porque ela é a favor da privatização da PDVSA, o que é considerado pelo governo chavista, pelo governo bolivariano, como um crime contra o país, e também porque ela apoiou as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, o que também configura, segundo o governo chavista, claro, uma espécie de crime contra o Estado. Só que, ano passado, tinha sido acordado o chamado Acordo de Barbados, com mediação dos Estados Unidos, da Noruega, inclusive, tá, que foi o principal mediador, e alguns observadores, como o Brasil, que a gente sabe, pessoal, Lula e Maduro têm relações relativamente próximas, tá? E seria como se fosse uma espécie de fiador, um garantidor, que eleições livres aconteceriam na Venezuela, com a participação de qualquer opositor, e claro, as sanções seriam arrefecidas por parte dos Estados Unidos. E isso de fato aconteceu. Lembrando que não é porque os Estados Unidos é bonzinho e pensa na democracia venezuelana. Isso, coincidentemente, aconteceu no momento em que os Estados Unidos precisavam de mais petróleo no mercado mundial, porque existia uma crise dessa commodity que pressionava, e ainda pressiona, a inflação lá para cima. Querendo ou não, combustível aumenta o preço de praticamente todos os produtos. É frete, é produção de energia, né? Enfim, tudo acaba ficando mais caro. Com o Nicolás Maduro, então, tomando essa medida e ferindo os acordos de Barbados, só lembrando, tá? Ele alega, pessoal, que nas últimas semanas a gente teve um conluio, sendo que mais de 30 pessoas já foram presas, que estavam pretendendo dar um golpe na Venezuela, inclusive aniquilar o Nicolás Maduro, e ele inclusive declarou
que os Estados Unidos utilizam-se da Colômbia, não do governo colombiano, porque o Gustavo Petro hoje é um cara muito mais próximo do Nicolás Maduro, voltar a estabelecer relações diplomáticas, mas utiliza-se dos seus instrumentos de poder, de bases americanas, de agência com relação com a CIA, por exemplo, para combate ao narco, né? Que existe no território colombiano para praticar espionagem contra a Venezuela. E querendo ou não, pessoal, Nicolás Maduro, nem de longe é bonzinho, a gente pode classificar o cara como, de fato, né, um governo extremamente autoritário. Mas não duvido que os Estados Unidos também o façam, né? Você não enxerga a geopolítica como 880, né? Não existem mocinhos e mocinhos e malvados aí na história. Por conta disso, as sanções voltaram, segundo os Estados Unidos, só que eles têm até, porque por enquanto são sanções pequenininhas, principalmente relacionado a uma empresa chamada de Minervin. Em abril, algumas concessões relacionadas ao petróleo vão vencer e as sanções voltarão mais fortes. O John Kirby, que é um dos caras importantes da geopolítica dos Estados Unidos, garantiu que a Venezuela tem até abril, então, para explicar exatamente o porquê que a Maria Corina Machado não foi poder participar do pleito e se quer voltar a fazer parte desse acordo de Barbados. O Nicolás Maduro, pelo menos oficialmente, tá? Ele se mostra favorável a abrir negociações, a mostrar para o mundo que ele está disposto a negociar, até porque a União Europeia já mostrou insatisfação, e eu sempre falo para vocês, cara, o Brasil, por ser uma liderança sul-americana, por ser membro dos BRICS, por ser o presidente, inclusive, do G20 nesse momento, e ter uma relação próxima com o Nicolás Maduro, eu acho que é um fiador, um comparador importante. A diplomacia brasileira se mostrou insatisfeita com a postura do Maduro. Se até o Brasil está deixando o Maduro isolado nessa questão, eu diria que se ele quiser continuar tendo apoio político e geopolítico internacional, ele vai ter que mudar um pouco a sua postura. E aí, pessoal, será que a transição democrática, que o Brasil garantiu que seria um dos fiadores para acontecer na Venezuela, vai de fato acontecer? Deixa aí nos comentários. Outra notícia que vale a pena a gente destacar está relacionado a uma notícia da França, que na verdade se aplica a alguns países europeus também, como Alemanha, como Polônia, mas na França é ainda mais sensível, e a repercussão geopolítica disso, principalmente para o Brasil, para o Mercosul, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Nesse momento, a gente tem, pessoal, um grave protesto, já acontece há um pouco mais de uma semana, de agricultores franceses, que estão pegando ali os seus equipamentos, os seus tratores, e estão bloqueando as vias. A gente sabe que o modelo de urbanização de Paris é um modelo radial concêntrico. Então existem vários círculos, né? Circunferências, fala a verdade, que fazem, galera, o entorno da capital, do centro ali de Paris. Então você acaba bloqueando essas vias radiais que conectam até o centro, impedindo uma conexão ou algum tipo de transporte mais intenso em relação a Paris. Esse bloqueio vem acontecendo porque os agricultores franceses, eles estão reclamando que os impostos aumentaram muito nos últimos anos, que o preço da energia, e aí vale ressaltar, né, toda a questão do Oriente Médio, questão da disputa entre Rússia e Ucrânia, acaba impactando no aumento do preço dos combustíveis, do gás, da energia, é uma coisa natural, tá? E que as políticas de subsídios, elas estão muito menos intensas e favoráveis aos agricultores franceses do que eram no passado. Então, eles exigem que tenha uma queda do preço dos combustíveis, a volta dos subsídios e o maior protecionismo para suas produções agrícolas. E, galera, de verdade, isso é uma coisa que o welfare state, o estado de bem-estar social, a segurança alimentar, como os dizem os europeus, deixaram os agricultores um pouco, entre aspas, mal acostumados. O Estado francês, assim como quase todos os estados europeus, tá? É que a França talvez seja o mais caricato disso. Acostumou o Estado ficar subsidiando, comprando prejuízos, incentivando compra de maquinários, dando incentivos fiscais, por exemplo, no pagamento de combustíveis, para deixar os produtos agrícolas mais baratos. O governo francês, que historicamente tentou deixar grande parte, ou pelo menos parte da sua população no campo, isso é ainda mais intenso, é ainda mais caricato. Tanto que esses bloqueios vêm acontecendo, como eu falei para vocês, na Alemanha, na Polônia, mas na França mais intenso, e o governo já adotou algumas medidas. O Macron anunciou isenção fiscal para os combustíveis, negociação da porcentagem de pousio. Para quem não sabe, pessoal, pousio é um pedaço de terra que você tem que deixar parado, recuperando. A União Europeia tem algumas legislações relacionadas a isso, que, claro, se você tem 4%, como é hoje, isso diminui em 4% uma eventual produtividade que você teria. E também o repasse de verbas para a União Europeia,
aliás, da União Europeia para o setor agrícola. Uma antecipação dessas verbas. Tudo para tentar dar conta dos protestos. Os agricultores garantiram que não é só isso e que eles percebem que o Estado francês, na verdade a União Europeia, até pela entrada de produtos ucranianos, a Europa tentou ajudar os ucranianos. Como que poderia ajudar financeiramente a Ucrânia? O que a Ucrânia exporta? Grãos, cereais, produtos agrícolas. Quando começa uma ajuda financeira à Ucrânia deixando entrar produtos agrícolas ucranianos e prejudicando os agricultores locais, Eslováquia, Polônia, França começa a reclamar. Opa, a gente ajuda, desde que não prejudique o lobby do nosso setor primário, entende? Então até a ajuda a deixar entrar produtos ucranianos, isso está sendo questionado. E alguns partidos, como por exemplo da Marine Le Pen, colocam que o Macron está sendo muito negligente, está sendo abrindo muita economia para ajudar a Ucrânia. Só que além de tudo isso, a gente está no meio de um processo de negociação do acordo Mercosul-União Europeia. E uma das coisas que a França reclama, e que a União Europeia reclama inclusive, é que a agricultura do Mercosul, principalmente do Brasil e da Argentina, tá? É mais produtiva e isso colocaria produtos baratos no mercado europeu. A França não pode deixar quebrar os agricultores locais que fazem um baita lobby, protestos e por aí vai. Então a França, ela vem tentando boicotar. O Macron, por exemplo, ano passado, o pessoal já tinha anunciado, né, que o acordo ele era antiquado, que o acordo ele foi pensado lá em 1999 e ele só foi sendo remendado no meio do caminho, mas que é um acordo que não considera pautas sociais, pautas ambientais. Na prática, o Macron não pode falar assim, né? Olha, Brasil, eu não quero fechar o acordo do Mercosul porque os meus agricultores vão ficar pé da vida comigo e eu preciso proteger o mercado, porque seria anti-mercado isso, anti-livre comércio, né? Então, o que o Macron fala? Então, Brasil, na verdade, isso ele falou, tá, inclusive. Um francês, ele não se conforma em tomar um chá, sabendo que esse chá pode ter vindo de área desmatada da Amazônia brasileira. Ele não se conforma que isso pode ter impactado na população indígena, não falou exatamente dos quilombolas, né? Mas das populações originárias brasileiras. E inclusive falou, como que eu posso falar para os meus produtores industriais, para os meus produtores agrícolas, que eles vão ter que respeitar o meio ambiente, reduzir as emissões de gás carbônico, se o outro lado não toma a mesma postura. Então ele se utiliza de subterfúgios, de um protecionismo social, um protecionismo ambiental, para boicotar o acordo Mercosul-União Europeia. Ontem ele foi bem enfático. O acordo Mercosul-União Europeia não vai sair. Só que assim, galera, eu diria que não depende só dele. Depende dos parlamentos nacionais, dos países que fazem parte da União Europeia. E inclusive a Ursula von der Leyen e outros membros, como Olaf Scholz, tal, da Alemanha, estão tentando negociar com condições mais favoráveis à União Europeia, claro, tá? Então talvez até o mecanismo de voto, para saber se de fato esse acordo vai poder acontecer ou não, pode mudar. Porque se tiver da maneira como possivelmente vai ser hoje, com um sentimento unânime de todos os países, o parlamento francês com certeza boicotará esse acordo. E aí, galera, será que a França tá certa nessa postura deles? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, um convite oficial do governo brasileiro, do governo Lula, para o Biden, para que ele seja recebido aqui no Brasil ainda no primeiro semestre de 2024. Isso tudo porque está comemorando, em 2024, os 100 anos, os 200 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasília e Washington. Na verdade, Brasília não, né, porque nem tinha Brasília na época, mas entre Brasil e Estados Unidos. E aí, isso serviria como desculpa para convidar o Biden. A gente tem que entender, galera, que o momento em que o Brasil tá, se a gente conseguir aproveitar, vai ser, assim, extremamente proveitoso, no sentido geopolítico, tá? O mundo está se rachando entre países emergentes, entre países mais orientais, não necessariamente orientais do ponto de vista geográfico, a leste do meridiano de Greenwich, não é isso, mas países mais aliados à China, aliados à Rússia, aliados ao Oriente Médio e outros países mais aliados ao G7, os países desenvolvidos. O Brasil, eu diria que ele consegue, junto com Índia, junto com Turquia, jogar nos dois times, brincar dos dois lados. Então o Brasil, por exemplo, é membro fundador dos BRICS, que hoje está contando com uma política de expansão, que tem a entrada de Arábia Saudita, de Etiópia, de Egito, de Irã, entende? Países com peso importante, cada vez maior na economia internacional. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem relações históricas com a União Europeia, com os Estados Unidos, entende? Então, se o Brasil ele conseguir se posicionar como essa liderança dos países emergentes,
como a voz dos países emergentes, com o NDB, o Banco dos BRICS, fazendo políticas de financiamento, criando crédito, né, empréstimos em outros países, que beneficiarão e criarão um grau de dependência frente ao Brasil, ao mesmo tempo que a gente negocia bem com os Estados Unidos e com a União Europeia, cara, sensacional, tá? Eu tô pensando aqui a geopolítica de maneira extremamente pragmática. A gente tem que pensar nos nossos próprios interesses econômicos, geopolíticos, de influência. Se o Brasil conseguir, e aparentemente, né, pelo menos está querendo fazer isso, e vai conseguir são outros 500, né? Porque algumas declarações, por exemplo, eu citei para vocês na época, né? O Brasil, ele queria fazer a volta da influência do Unasul. Quando o Brasil, ele convida os líderes sul-americanos, tanto direita quanto esquerda, sensacional. Convida o Maduro para vir um dia antes e fala que a democracia é uma coisa relativa. Nisso, até países mais de esquerda, como Gabriel Boric do Chile, ficaram inconformados. Luiz Lacalle Pou do Uruguai também não gostou da postura brasileira, entende? Então a gente tem que ser inteligente para conseguir conquistar os dois lados. Conseguiremos? Espero que sim, hein? E para finalizar, pessoal, notícia importante também relacionado aos Estados Unidos. Como eu gravei para vocês no vídeo de ontem, há uma pressão do Trump, de senadores republicanos, para que, de fato, a gente tenha uma ação mais enérgica do Biden. Porque os ataques dos Houthis vêm acontecendo, ataques contra a base dos Estados Unidos no Iraque e na Síria vêm acontecendo, e eu diria que o estopim foi o ataque que aconteceu na chamada Torre 22, ali na Jordânia. A Jordânia é um aliado dos Estados Unidos, estima-se que tenham mais ou menos 3 mil militares ali posicionados, e foi realizado um ataque próximo da fronteira com a Síria. Aparentemente, não é confirmado, tá? Mas o grupo responsável foi um grupo chamado de Arakat al-Nuyaba, que é uma milícia xiita, aliada do Irã, que atua no Iraque. Por que você fala que foi eles, professor? Porque eles soltaram uma nota oficial garantindo que isso foi só a pontinha do iceberg e que é um recado para os Estados Unidos. Saiam do Oriente Médio. Se vocês não saírem daqui, a gente vai erradicar a presença de vocês e vocês vão pagar um alto preço por isso. É claro, pessoal, a gente já discutiu algumas vezes aqui, né? Se o Biden, ele atua fortemente no Oriente Médio e causa o conflito, isso pode rachar o Oriente Médio em pleno eleitoral e afastar alguns países mais neutros na situação, como Jordânia, Arábia Saudita, Egito e por aí vai. Tanto que o Biden fala que ele não quer aumentar o conflito no Oriente Médio. Além disso, a gente sabe que parte do eleitorado do Biden que está perdendo nas pesquisas eleitorais é a comunidade islâmica, que pode não gostar muito de uma ofensiva mais radical dos Estados Unidos no Oriente Médio. Só que se ele não faz nada ou toma uma atitude muito branda, isso pode fazer com que o discurso do Trump, Let's make America great again, o Biden é o pior presidente, o mundo está rindo dos Estados Unidos, ganhe popularidade como vem ganhando. O Biden anunciou que as medidas serão tomadas. Quando o repórter perguntou, mas você culpa o Irã por isso? Ele falou assim, sim, a gente culpa, porque o Irã é quem está fornecendo as armas para essas milícias. Não deixou exatamente claro quando ou como essa ação vai ser tomada, mas disse que essa ação será tomada. A Sky News coloca, cara, é uma mídia, tá? Pelo que eu li até agora, momento que eu gravo para vocês, que uma operação no Oriente Médio pode começar ainda hoje. Não há certeza nenhuma sobre isso, tá? Mas palavras do John Kirby também colocaram que muito possivelmente não será apenas uma única ação, mas potencialmente múltiplas ações, inclusive durante um período de tempo. Se ele fala isso, múltiplas ações, tendo eu, tá, pessoal? Aí sai a informação, entra campo da especulação. Se são múltiplas ações, a gente pode pensar, palavras de Israel, como se fosse um polvo. A cabeça do polvo seria o Irã. Os tentáculos, Hezbollah, milícias no Iraque, milícias na Síria, Hamas, Jihad Islâmica, milícias do Paquistão. Se ele fala múltiplos ataques, entendo eu que será contra essas milícias. Será que isso vai ser suficiente para a opinião pública dos Estados Unidos? Será que isso vai ser suficiente para acalmar os ataques contra bases americanas na Síria, no Iraque ou até na Jordânia, como aconteceu recentemente? Penso eu, tá? Se for só, entre aspas, isso, e não um ataque forte contra o Irã, eu acho que o Trump ganha bastante popularidade nesse quesito. E você, galera, o que você pensa sobre o fato? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.